TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 17 de maio. Como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar os possíveis ganhos que a indústria audiovisual pode trazer para Petrópolis, de reforçar o trabalho dos projetos musicais na cidade imperial e de valorizar as corridas que acontecem em Petrópolis. Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui ao vivo com Marlan Kling, que vai conversar um pouco com a gente sobre uma palestra que vai acontecer aqui em Petrópolis. Boa tarde, Marlan, tudo bem? Boa tarde, Hugo, tudo jóia? Então, para a gente poder começar, vou pedir para você se apresentar. Meu nome é Marlan Kling, eu sou assessor de comunicação da ACEP, da Associação Comercial e Empresarial de Petrópolis. E a proposta hoje é trazer um pouco para o telespectador a questão do audiovisual na cidade, né? Então, para a gente começar, você pode falar um pouco, explicar um pouco esse assunto para a gente? Primeiramente, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre essa questão do audiovisual aqui em Petrópolis, né? Petrópolis é uma cidade cultural, né? Tem uma história riquíssima, arquitetura magnífica, o que favorece, né, a produção de documentários, a produção de filmes e curtas-metragens. Então, essa palestra que vai acontecer no próximo dia 20, que é a terça-feira da semana que vem, às 18 horas, lá no nosso auditório, é justamente para poder trazer para o empresário a importância de se investir nesse mercado audiovisual. Não só também na questão do audiovisual, mas também na arte como um todo, né? Então, nós vamos trazer um palestrante que é o Steve Slotti, que é um americano, que está há mais de 20 anos já no Brasil, tem um português praticamente fluente, se bobear até um pouco melhor do que o meu, né? Mas ele já trabalha com isso há muitos anos e ele tem um know-how de produção cinematográfica vasto, com conhecimento e, como a gente pode dizer, ele tem uma abertura muito grande dentro de plataformas de streaming como Netflix, por exemplo, e produções de Hollywood. Então, a nossa proposta é fazer com que, através dessa palestra, os empresários de Petrópolis consigam enxergar um pouco mais esse campo que é importante, não só para a questão cultural, mas principalmente para o desenvolvimento econômico de Petrópolis, né? Você até comentou sobre os empresários, da importância. Eu vou até, justamente essa é a minha próxima pergunta. Você indica que as pessoas, que tipo de público visite essa palestra, participe, porque realmente é um tópico muito interessante e com um palestrante que tem realmente uma bagagem muito grande. Sim. Bom, quando a gente trata da questão do audiovisual na produção de filmes, de documentários, isso a gente abrange o empresário como um todo nisso aí, né? Então, assim, para a gente trazer um filme para Petrópolis, para ser rodado em Petrópolis, você tem a questão hoteleira, você tem restaurantes, você tem a questão dos bares, e aí você parte para um outro princípio de comércio que você pode necessitar, por exemplo, da compra de prego, de parafuso, de madeira, que é para produção de cenários. Então, assim, não existe um empresário específico que possa investir na produção audiovisual. Eu acho que a questão do audiovisual, de produção de cinema, abarca todos os empresários, principalmente a rede hoteleira, porque você tem a pré-produção, ou seja, você enche hotel, você enche restaurante. Quando você tem a produção, você vai encher hotel, você vai encher restaurante, você vai ter compra de insumos que são essenciais para poder ser produzido o filme. E o pós, que eu acho que isso é um debate que tem que ser levantado aqui em Petrópolis, que apesar da minha família ser de Petrópolis e eu não ser petropolitano,
Eu acho que é importante Petrópolis começar a pensar com um passo à frente, que é vender Petrópolis para fora. Então, essa palestra é justamente para mostrar para o empresário a possibilidade de vender Petrópolis para fora. E nada melhor do que ter um profissional com uma grande experiência e principalmente com esses contatos. Então, assim, a ideia é que traga projetos para Petrópolis, para investir no audiovisual e vender Petrópolis para fora e até mesmo para o mundo, né? É verdade, porque Petrópolis já é uma cidade extremamente conhecida, já é uma cidade turística, mas tem um potencial de ser ainda maior, não é mesmo? Tem um potencial Exatamente. de chamar mais pessoas, chamar mais produções audiovisuais, como a gente está falando aqui, porque realmente são cenários bonitos, são cenários diversos e a cidade tem muita história para contar que poderia já ter sido contada e que ainda tem oportunidade de acontecer. Petrópolis não só em relação à própria história, né? Você pode trazer para cá filmes que de repente poderiam ser rodados na Europa por conta da sua arquitetura, né? Então, assim, o cenário é bem propício, né? Petrópolis por si só se vende. O que eu acho que a gente precisa fazer aqui é vender Petrópolis para fora. O petropolitano já está acostumado. Então, assim, você às vezes passa pela Ipiranga e não percebe as casas que tem, né? A beleza e a arquitetura que se tem na Avenida Ipiranga, na Queller. E para quem está de fora, enxerga isso de uma maneira diferente. Então, assim, é vender de fato Petrópolis para fora. E essa é a proposta dessa palestra que o Steve está trazendo para Petrópolis, que é justamente vender Petrópolis através do audiovisual, né? E como é que a gente consegue inserir Petrópolis nesse mundo do audiovisual? Pode servir como cenário, pode servir como assunto? Quais são as variáveis? Então, aí entra o grande, vamos dizer, o pulo do gato para a economia de Petrópolis. Quando você traz uma produção audiovisual para a cidade, você acaba dispondo também de mão de obra local. Então, essa questão da mão de obra, através desse projeto, que o Steve também tem um projeto que chama Meu Primeiro Filme, que é um projeto feito em comunidades para jovens entre 14 e 24 anos, onde ele ensina essa produção audiovisual através do próprio celular da pessoa, com premiação e tudo. Então eles ensinam a pré-produção, ensinam a fazer a edição, ensinam a fazer filmagens, e isso você acaba abarcando um pouco as pessoas para dentro desse cenário, gerando mão de obra, e aí, consequentemente, a cidade acaba tendo profissionais da área, né? Petrópolis é uma cidade que tem muitas produtoras aqui, né? Então, criar nos jovens também a curiosidade de aprender uma nova profissão. E isso acaba gerando economia na cidade, né? Você gera empregos também. Então, Petrópolis está inserida não só na questão do contexto histórico, das suas belezas e as possibilidades inúmeras de se fazer filmes aqui, como você também tem a possibilidade de você gerar renda e um desenvolvimento econômico dentro do setor audiovisual em Petrópolis mesmo, né? Assim você vai gerando economia de diferentes maneiras. Exatamente. Você está trazendo as coisas para cá, como você mesmo falou, você está impulsionando a parte da hotelaria, os diferentes tipos de comércio e serviços aqui da cidade, mas você também está criando e impulsionando a mão de obra específica dessa área, Isso. que é importante para a cidade, importante para as produções que podem ser realizadas aqui, mas você também está criando profissionais especializados, possivelmente até para exportar eles, que eles possam trabalhar até mesmo fora da cidade. Assim você vai gerando não só a economia da cidade, mas também de todo o país nesse ramo. Exatamente. Essa também é uma proposta que a ACEP também acabou abraçando a causa, né? Porque apesar de ser uma associação comercial e empresarial, esse projeto que o Steve pretende trazer para Petrópolis e colocar em funcionamento dentro de alguma comunidade, que é essa questão do Meu Primeiro Filme, é uma questão social também, né? Então a gente vê muitos jovens aí na internet, no celular, nas redes sociais fazendo filmes e fazendo pequenas produções, e que às vezes você consegue trazer essa garotada
para dentro desse mercado. E é uma questão social. Então você acaba tirando os jovens de uma situação, às vezes, que pode ser uma situação complicada, de estar no foco de algum problema, e traz ele para a questão mais profissional, mais social, né? Então é um projeto que é um projeto todo patrocinado, ou seja, não tem que colocar dinheiro no projeto, e você acaba tendo uma questão social nisso daí, né? É um projeto gratuito, se eu não me engano, são de 10 a 20 jovens que podem participar desse projeto, que o Steve está tentando trazer para Petrópolis, e a CEP está abarcando justamente nessa questão, não pensando apenas na parte econômica, né, da cidade, mas também na questão social. Sem dúvida nenhuma, a questão social é muito importante. A gente tem vários projetos aqui na cidade de diferentes ramos e tem mais essa parte do audiovisual mais especializada, focada nesses tópicos que você trouxe, também seria muito importante. O Bento fica aqui minha torcida para que consiga trazer aqui para a cidade, porque realmente pode ganhar muito. E como você falou, a CEP não está querendo necessariamente o ganho econômico nesse momento. Não é só econômico, né? É a questão mais social também dentro desse projeto. Mas, querendo ou não, indiretamente, com esse projeto dando certo, com a criação de novos profissionais da área, o ganho econômico vai acontecer para a cidade inteira, não necessariamente só para a CEP. Exatamente. Não, a CEP, na verdade, nisso aí, a CEP em questão financeira, a CEP não ganha nada, até porque a palestra do dia 20 ela é gratuita, né? E esse projeto também que o Steve pretende trazer é gratuito. Então, assim, a gente sabe que Petrópolis, ela tem essa gama de possibilidades dentro da questão de artes. Tem um potencial muito grande, não é Exatamente. mesmo? Quantas novelas já não rodaram aqui, documentários, filmes, né? Então, assim, o que a gente quer trazer é essa cultura audiovisual para cá. Então, fazer com que Petrópolis se torne um mercado de audiovisual também. Poder se tornar uma capital, né? Poder realmente chamar... Um polo, né? Exatamente, chamar as pessoas de fora para cá. Porque a gente já tem, como você mesmo citou, algumas novelas que foram gravadas aqui, uma série de novelas que foram gravadas aqui, por conta, né, dos cenários antigos, os cenários históricos que a gente tem aqui na cidade. Só que tem as diferentes belezas. Como você mesmo falou, quem é aqui da cidade muitas vezes nem percebe o quão bonita é, quanto importante é a cidade de Petrópolis. Então, trazendo as pessoas de fora, trazendo uma visão de outros lugares, as pessoas, até mesmo daqui, podem valorizar mais a nossa cidade, que realmente tem um potencial muito grande. Na verdade, o que eu falei anteriormente, não só na questão do audiovisual, Hugo, mas eu penso que a gente precisa exportar o que a gente tem aqui mais. Não só a questão da cidade como um todo, mas as festas que nós temos, né? Não adianta a gente ficar vendendo dentro de casa. Então, assim, precisa mostrar o que Petrópolis tem para fora. Um belo exemplo disso, e que aonde você for no Brasil, você escuta falar sobre Gramado, por exemplo. É verdade. Que é uma cidade muito menor do que Petrópolis, mas que ela por si só se vende pelo nome, mas porque foi vendida para fora. E é essa concepção que eu acho que a gente precisa trazer para Petrópolis. Levar o que nós temos aqui de cultura e o que nós temos de possibilidades para fora. Isso atrai o turismo, né? A rede hoteleira ganha, restaurante ganha, a economia da cidade como um todo ganha, porque quem vem para cá consome em ampla escala, né? E com produções como essa, quem não vai querer visitar Petrópolis depois de um filme de sucesso, né? Ver um belo cenário, exatamente, ver uma festa que está acontecendo. A gente tem a Bauer Fest que já está chegando e com certeza serve de cenário, pode ser um assunto, porque realmente é algo que ainda não está sendo tão divulgado, mas quando for, pode atingir o potencial. Fica a dica então, vender a Bauer para fora, né? Exatamente. A gente precisa trazer o dinheiro para cá. Então, assim, o que traz dinheiro para Petrópolis, como uma cidade turística, é o turista. Então, a gente precisa levar isso para fora, né? Essa é a proposta da questão da palestra que nós teremos no dia 20 lá na CEP sobre o audiovisual e a importância da indústria audiovisual dentro de Petrópolis, né? Então, só para a gente confirmar, qual é o dia da palestra, aonde que ela acontece, passar o endereço da CEP, por favor, e também o horário, para quem estiver interessado. A palestra acontece na próxima terça-feira, dia 20, às 18 horas, no auditório da CEP, que é na rua 16 de março, número 48, no 7º andar.
Perfeito, gente. Então, quem tiver interessado, empresário que não tiver interessado, eu sugiro que dê mais uma atenção, porque realmente são muitos ganhos para todas as áreas. Exatamente, isso aí entra dentro de hotel até o barzinho da esquina, né? Nessa amplitude de negócios dentro do audiovisual, todo mundo acaba ganhando, principalmente a sociedade de Petrópolis, né? Sem dúvida nenhuma, todo mundo, a cidade inteira ganha. Exatamente. Marlan, muito obrigado por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Obrigado. Um prazer te receber, espero que volte mais vezes e espero que a palestra seja um sucesso, porque realmente pode ser muito importante aqui para a economia da cidade. Certo, obrigado. Mais uma vez eu te agradeço e a gente encerra agora a nossa entrevista. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com 2 maestros da Orquestra Imperial que vão conversar um pouquinho com a gente. Boa tarde, gente, tudo bem? Vocês podem se apresentar, por favor? Boa tarde, eu sou o Rafael Muniz e faço parte, junto com o maestro Felipe Galdino, desse projeto que é maravilhoso para a cidade de Petrópolis. Bom, boa tarde, eu sou o maestro Felipe Galdino e estou lá, junto com o Rafael, lá no projeto da Orquestra Teatro Imperial. Então, Rafael e Felipe estão dando a honra para a gente aqui, 2 artistas participando aqui do Correio Petropolitano Debate, e a gente veio conversar um pouco justamente sobre a Orquestra do Teatro Imperial. Vocês podem falar para a gente como é que funciona esse projeto? O que é o projeto na realidade? Sim. Bom, nós começamos o nosso trabalho lá em novembro de 2024, né? Onde nós temos a possibilidade de ter alunos, que são geralmente alunos que vêm de projetos sociais daqui da cidade, que têm acesso a essas aulas, esses ensaios que nós fazemos lá, né, com repertórios um pouco mais elaborados, mais complexos, que dão a eles a oportunidade de ter um pouco mais de evolução nos seus estudos, para sim conseguirem seguir na carreira e melhorar o máximo possível dentro da música. E nós fazemos ensaios toda segunda-feira lá com o repertório, para poder dar um pouco mais de base e prepará-los o máximo possível para a carreira deles. E como é que funciona a orquestra? Como é que vocês falaram você falou, Felipe, que eles vêm de projetos sociais. Como que vocês acham esses alunos, esses verdadeiros talentos aqui da cidade? Então, a cidade ela é permeada por grandes projetos sociais que introduzem a música a jovens, né, adolescentes e crianças. A ideia da Orquestra do Teatro Imperial é dar uma continuidade a esse trabalho que já é feito na cidade.
Então, a gente já conhece muitos desses que vêm para a gente, né, dos projetos que iniciaram. Ele mesmo dá aula em um projeto, eu também dou aula em outro projeto. Então, a gente está construindo um caminho para que tenha uma continuidade de um campo profissional, por exemplo, a esses que começam na música. Isso daí é muito importante. Petrópolis é uma cidade muito rica culturalmente, em diversas áreas. A gente pode falar da cultura histórica, da cultura artística. Petrópolis realmente é uma cidade muito rica. E esses projetos, a gente está falando aqui da Orquestra Imperial, mas dos projetos que vêm antes, eles são muito importantes, né? São essenciais para a cidade. Exatamente. São muito importantes porque dá essa continuidade, né? E ao longo do tempo, a oportunidade ali, geralmente, boa parte dos alunos, eles começam nesses projetos sociais. E aí começa a ter o contato com a música, experimenta um instrumento, experimenta outro. E aí, com isso, começa a gostar mais e acaba se dedicando. E aí acaba que chega com a gente lá no teatro também. Os projetos sociais abriram portas, né, para a música erudita. Então, há tempos atrás, para quem quisesse estudar música, era muito complexo financeiramente, é muito difícil. Então, os projetos sociais abriram essas portas para uma nova realidade para jovens e adolescentes. Então, por isso que a gente tem um movimento muito grande na cidade por conta de todos esses projetos que chegaram aqui na cidade e ficaram. E aí, esses projetos, como eu já falei, são muito importantes, e com essa possibilidade dos projetos deles serem mais acessíveis, né, aos artistas, muitos artistas são descobertos, né, ou se descobrem também na música. Às vezes, algo que não dava tanta atenção, escuta, se interessa, vê que é gratuito, que a pessoa pode realmente fazer parte e vai se descobrindo nesse mundo que é tão rico. Exato. É muito importante, né? Porque não apenas as aulas, né, os projetos chegam com os instrumentos, auxiliando, dando todo esse suporte, esse início, né? E muitos despontam, né? Hoje a gente tem vários jovens que hoje já estão formados em faculdades e frutos desses projetos. Entende? É realmente algo muito, muito importante para a cultura aqui da cidade. Um ponto muito forte da cidade de Petrópolis é essa parte cultural, a parte musical. Nós temos diversos eventos aqui na cidade, justamente eventos musicais com diferentes tipos de artistas e de cultura. A gente tem a Bauerfest que está se aproximando, que um ponto muito forte, muito icônico da Bauerfest é justamente a parte da dança alemã, das músicas alemãs, e querendo ou não, isso está na cultura, isso está enraizado na nossa cidade, né? Exatamente. E vocês falaram um pouco sobre a ideia. Como é que surgiu a ideia da Orquestra Imperial? Foi algo formulado por vocês e era um desejo mais antigo já? Bom, eu já trabalho com música em Petrópolis já tem alguns anos. Eu comecei meus estudos com violino, fui para a orquestra da UCP, né? Fiquei um tempo lá e desde então eu sempre quis que nós tivéssemos em Petrópolis uma orquestra profissional permanente e com músicos da cidade de Petrópolis. Sempre foi um sonho meu e conversávamos sempre sobre isso, o Rafael e eu, às vezes nossos idas e vindas. Né? Os sonhos bateram, né? Exato. E aí nós começamos a conversar sobre o assunto e começamos a construir isso e estamos numa nova fase agora também, desse sonho de ter uma orquestra profissional em Petrópolis, permanente, com músicos da nossa cidade. E o nosso sonho cruzou com o sonho do Paulo e da Sabrina, né? E Exato. que o Teatro Imperial é uma grande conquista para a cidade, né? Trazendo visibilidade, trazendo grandes nomes, né? Penso que culturalmente tem um antes e o depois do Teatro Imperial aqui na cidade, por conta dessa visibilidade e do quanto a cultura está crescendo pelo trabalho do Paulo e da Sabrina. Então os nossos sonhos bateram com deles e aí se tornou em realidade. É muito bom a gente ver que vários sonhos sendo realizados, né? Tem a parte que a gente fala que a cultura está sendo impulsionada, tudo isso. Mas o pessoal também é muito importante. Inclusive, como que vocês veem isso? Como vocês veem, depois de trabalhar tantos anos, de terem esse sonho, a opinião de cada um, a visão de cada um. Como que vocês se sentem vendo que realmente hoje em dia tem orquestra, que esse sonho virou realidade, já é algo aqui? Bom, eu me sinto muito feliz, porque assim, eu estava ontem fazendo ensaio com eles e assim, eu falo, gente, nós precisamos fazer música no presente.
é para agora a música, não é para amanhã, é para hoje, porque a vida é presente, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz porque as coisas estão acontecendo, eu vejo que eles estão motivados também. Para os alunos é bom estar num teatro, num espaço específico para música, ter aquela acústica maravilhosa, o espaço maravilhoso, todo o cuidado que eles têm conosco lá também. Então, assim, para nós é muita alegria estarmos lá com eles, construindo esse projeto, e com certeza um projeto que não só beneficia os músicos, mas com certeza toda a cidade de Petrópolis. Assim, é uma emoção muito grande, né? Porque, como ele falou, só de ter um espaço para poder, um espaço digno, né, do que eles merecem, né, do que todos os músicos que fazem parte merecem, já é uma grande vitória, né? Você tem uma acústica, você tem um ambiente propício para isso, então já é grandioso. E todo o trabalho que está sendo desenvolvido, né, a visibilidade, de fato tem hora que nem parece que é a realidade, né? Porque está sendo muito importante tanto para a cidade, né, quanto para nossas vidas, né, esse apoio e esse investimento que o teatro está fazendo. Essa questão do teatro realmente é muito benéfica para a cidade, porque a gente pode pegar alguns pontos, porque já citamos algumas vezes, mas a cultura petropolitana é forte, a música petropolitana é forte, e com o apoio do teatro, com o apoio da estrutura, possibilita que realmente as coisas sejam fomentadas na cidade, que realmente aconteça. Não fique só, querendo ou não, num contexto um pouco mais fora da circulação. Claro, tem os centros, tem os grupos culturais, que eles vão ter a música. Mas assim, com o teatro, com um espaço realmente permanente, como vocês falaram, permite que acesse mais pessoas, atinja mais pessoas, né? Mais pessoas tenham acesso a esse tipo de cultura. Não, e pensa que está sendo construído, de fato, um público, uma plateia a partir dos ensaios abertos, né? Então, o ensaio aberto é importantíssimo para que o público se aproxime de algo que nunca se aproximou. Se a gente pensar um tempo atrás, quem consegue assistir, né, uma orquestra, de fato, num teatro, teria que ir para o Rio de Janeiro. Hoje, o público tem a oportunidade de forma gratuita, assistir um ensaio, ver todo o desenvolvimento que é feito, musical, toda a liderança que é feita, né? E isso de forma gratuita. Então, isso é muito importante para a cidade. E é um projeto a longo prazo, né? Que está sendo construído de forma bem orgânica, profissional, e que vai dar certo e já deu certo, né? Na realidade, né? Sem dúvida nenhuma, já deu certo, já está virando um ponto aqui na cidade. E você falou dos ensaios abertos. Como que eles funcionam? Como que as pessoas podem procurar? E a gente já tem mais um marcado, mais um próximo? Sim, nós temos um ensaio marcado para o dia 19, agora de maio, às 19h30. É somente chegar no teatro e ter acesso lá, que com certeza pode entrar gratuitamente. Os ensaios, nós estamos trabalhando um determinado repertório, né? E aí, nesse ensaio, se precisar, nós paramos para ajustar alguma coisa, passamos a peça novamente, e ele é bem leve, bem tranquilo. Um ensaio muito bom. O primeiro que nós tivemos foi maravilhoso, nós tivemos um público muito bom lá, então a ideia é que você venha, as pessoas venham poder assistir conosco lá, porque com certeza vai ser uma troca muito rica para todos nós, porque para os alunos é bom ter gente assistindo eles gostam, o músico gosta de ser assistido, e para quem está assistindo é uma troca muito boa também, porque compartilhar música é sempre muito bom. Esse ponto do teatro, dos ensaios, desculpa, que vocês falaram que aproxima do público, também é um ponto muito importante, né? Porque a gente, querendo ou não, tirando se você já é próximo de alguém, acaba tendo uma distância entre o artista e o público. Exatamente. Porque é aquele negócio, o artista já está lá, o artista já está formado, já está num certo nível, e essa aproximação, ver o ensaio, ver a pessoa possivelmente errando, traz essa proximidade, né? Humaniza o artista. Exato. E eles vão acompanhar todo o processo, né? Do desenvolvimento desse projeto. Então, eles também fazem parte desse processo. Eles vão poder ter o pertencimento de tudo que está acontecendo. Quando chegar lá, daqui a 5, 10 anos, eles vão falar, pô, a gente participou nos ensaios e hoje eles estão aonde? Olha, onde eles chegaram, né? Então tem esse pertencimento que é muito importante para a construção de um projeto. Realmente vai se construindo um público, vai se construindo também a orquestra, vai sendo toda uma formação em diversas frentes, vamos dizer assim, para formar realmente um produto, querendo ou não, um produto de muita qualidade. Com certeza. E falando agora, a gente falou muito sobre a formação, sobre a estrutura, e falando agora na parte mais musical mesmo.
o que que tipo de música, qual é o tipo de arte que vocês fazem na orquestra? Bom, no nosso próximo ensaio, inclusive, nós estaremos fazendo 2 peças muito lindas, né? Que os alunos, inclusive, são muito envolvidos. A primeira peça é um concerto para cordas do compositor Vivaldi, do período barroco, e a segunda peça é a Sinfonia de Haydn, Sinfonia 64, uma sinfonia maravilhosa, dividida em 4 movimentos, muito linda e que, sim, tem enriquecido muito e tem exigido dos alunos uma dedicação muito grande. Porque tem que se dedicar, porque geralmente são coisas mais complexas, você tem que parar para estudar, tem que anotar, tem que deixar tudo direitinho para quando você for tocar, juntar com a equipe, a coisa soar muito bem feita. E tem, graças a Deus, as coisas estão evoluindo, a gente tem percebido essa necessidade de se dedicar e as coisas estão acontecendo, está ficando muito linda a peça. Eu acho uma parte muito bonita das óperas, das orquestras, é que é um trabalho em equipe, né? E precisa toda a equipe estar afinadinha, estar temporizada para sair um espetáculo, sair verdadeiramente um espetáculo para o público. A orquestra ela representa o que seria o mundo ideal, né? Onde cada um faz a sua parte, cada um tem que respeitar o outro, quando entrar, quando silenciar. Então é a harmonia que o nosso mundo deveria ter, a gente consegue simplificar em uma apresentação musical. Tem uma liderança, mas a liderança também tem que saber respeitar as outras lideranças que tem dentro do grupo. E se um tiver desafinado, todo o trabalho que é feito se quebra ali, né? Então é muito importante essa conexão com todo mundo e, claro, com o público também, né? É uma pequena utopia, né? Exatamente. Uma utopia musical que realmente cria esses espetáculos tão lindos que as pessoas têm a oportunidade de ver. E vocês dois são maestros. Como é que funciona esse trabalho? É uma pessoa de cada vez? São os dois de uma vez só? Porque é uma coisa curiosa. Na realidade, hoje, quem está à frente é o maestro Felipe e eu estou apenas, nesse momento, auxiliando os trabalhos, né? Exato, exatamente. Nós temos feito esses ensaios lá e tem sempre essa troca, né? Porque tem a experiência dele, tem a minha experiência, como nós já trabalhamos há alguns anos juntos, fica um pouco mais fácil, porque sempre cada um está contribuindo de uma forma. É realmente muito importante. E são diferentes visões também, né? E Exato. Toda experiência, aquele velho ditado, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Exato. Criando essa harmonia, a gente vê que os dois já se conhecem muito bem e com certeza trabalham muito bem juntos. Gente, e vocês, a orquestra nesse exato momento, como você falou, está treinando para 2 peças, né? E já tem um prazo, já tem uma data para acontecer uma apresentação, algo do tipo, ou só está na fase realmente do treinamento? Então, nós estamos nessa questão de preparação mesmo para no segundo semestre começarmos já a marcar nossos concertos, que aí eles já estarem com uma base um pouco melhor e conseguimos marcar esses concertos aí juntos com os ensaios abertos que continuarão também. O projeto está indo gradual, né? Então, nessa primeira fase são os ensaios abertos, que aí vai amadurecendo, né? E quando tiver tudo lapidado, vai ter a apresentação. Mas um ponto muito importante, quem já quiser prestigiar, né, quem quiser acompanhar, já pode ir lá no Teatro Imperial, dia 19, 7h30, não é isso? Exatamente, dia 19 de maio, às 7h30, isso aí. Então, 19 de maio, 7h30 da noite, realmente é uma oportunidade. Essa questão dos ensaios abertos, que eles são gratuitos, é uma oportunidade para todo mundo que gosta de acompanhar a cultura, quem gosta de acompanhar a música, e a gente já tem até um spoilerzinho do que você vai acompanhar nesse próximo ensaio. Só para a gente relembrar, maestro Felipe, quais são mesmo as 2 peças que vocês estão ensaiando nesse momento? Bom, nós faremos um concerto de Vivaldi, concerto para cordas de Vivaldi, e também faremos a Sinfonia 64 de Haydn. Então, não tenho a menor dúvida de quem puder acompanhar vai poder aproveitar muito, aproveitar essa troca, querendo ou não, aproveitar, se aproximar também dos artistas e com certeza vai ser uma grande oportunidade. Gente, agradeço muito vocês por terem comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Um prazer receber os dois. Foi um prazer essa oportunidade de divulgar a cultura, né, e poder esclarecer um pouco sobre o que é o nosso trabalho. Sim, estamos muito gratos mesmo de estar aqui, que é sempre muito bom e sempre há necessidade também de ter esse trabalho para que a cultura também cresça. A divulgação é extremamente importante para nós. Muito obrigado por estarmos aqui também. Obrigado mais uma vez por vocês terem comparecido. É muito importante que a gente comentou aqui sobre o Teatro Imperial, sobre o trabalho que estão fazendo. Realmente está conseguindo fazer uma base para a cultura aqui de Petrópolis. Realmente é uma estrutura muito importante para os projetos culturais da cidade. E a gente fica feliz de ver que o sonho de vocês e também dos gestores do Teatro Imperial está sendo realizado. Vocês estão fazendo um trabalho muito bonito. Gente,
mais uma vez, já agradeci algumas vezes, mas realmente muito obrigado por vocês terem comparecido. Obrigado. E para vocês, encontro marcado então dia 19 às 7h30 da noite para poder acompanhar esse ensaio da Orquestra do Teatro Imperial. Vou estar encerrando agora a nossa entrevista. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Vicente Ricardo, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre os eventos de rua aqui em Petrópolis, eventos esportivos. Boa tarde, Vicente, tudo bem? Boa tarde, Hugo. Obrigado aí pelo convite. Então, para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Então, meu nome é Vicente Ricardo, sou profissional de educação física, trabalho em academia e escola, né? Vicente, a gente veio conversar aqui sobre os eventos de corrida de rua aqui em Petrópolis. A gente vai falar tanto da Night Run, que eu acho que é o mais conhecido, e também sobre uma outra coisa, uma meia maratona que vai acontecer. Pode falar um pouco sobre essa maratona? Sim, então, Hugo, esse ano a gente já está indo para a segunda edição da meia maratona de Petrópolis, né? Ano passado a gente teve a primeira edição e foi um desafio muito grande, né? Que é uma distância, são 21 km, então é uma distância que não é fácil de ser percorrida, requer um nível de treinamento. E a gente tem sempre na ideia de trazer algo novo para Petrópolis, né, de inovador. E uma distância dessa é inovadora. E a gente colocou esse desafio na cabeça e foi muito bacana, foi muito legal. E agora a gente vem para a segunda edição. Lembrar que também, para a gente poder incluir todo mundo, que 21 quilômetros não é qualquer um que corre. E a gente também tem a distância de 7 quilômetros para o pessoal também que está iniciando e está uma distância um pouquinho menor, participar dessa festa maravilhosa que é a meia maratona de Petrópolis.
Sem dúvida nenhuma, assim, mais pessoas podem participar. Sim. E a pessoa vai correndo o primeiro Exato. 7 quilômetros, E vai se preparando evoluindo, e vai buscando. em algum momento vai poder correr a meia e colocar maratona. como meta uma meia maratona e depois, quiçá, uma maratona. Exatamente, a pessoa vai realmente se desenvolvendo nesse mundo, né? Porque esse mundo da corrida também, a pessoa vai começando e quando vê, não para mais porque vai se tornando um hábito e faz bem para a pessoa. Sim, é o que a gente costuma falar, né? O ambiente, né, esportivo por si só já é maravilhoso. E o ambiente da corrida, principalmente da corrida de rua, ele é cativante ao extremo, porque você sabe que todo mundo que está ali está com o mesmo objetivo e é solidário demais. Então é gostoso você estar ali naquele meio, né? De você dar força para um companheiro, o companheiro te dá força, às vezes você está ali, aí passa alguém, vamos lá, vamos que vai, aí você já toma aquele ânimo, já dá aquela vitaminada e você consegue concluir. A gente fala, quando o bichinho da corrida pica, fica difícil de deixar de fazer. E aqui em Petrópolis a gente já tem um contexto propício para esse ambiente da corrida, porque a gente tem percursos todo domingo aqui na cidade, né? A gente tem ali na Barão do Rio Branco, tem também na Ipiranga, que para o pessoal poder começar, né? Poder ir treinando também. Tem a Rua de Lazer domingo, né? Que o poder público muito bem, já tem anos, já tem um bom tempo, e isso incentiva muito, né? Você ter um lugar reservado para você poder praticar o exercício físico, a atividade física, uma proteção, né? Isso é muito importante. A cidade ela é um pouco apertada, né? Então você não tem muitas opções, e esse circuito de lazer de domingo na Barão, ele é primordial, ele é fundamental para o desenvolvimento da corrida. E também temos, como você disse, né, muitas assessorias esportivas aqui atuando em Petrópolis e que cresceram assim absurdamente e trazendo novos adeptos à modalidade, né? Então a gente hoje está num nível muito bacana, muito bom com essas assessorias e alcançando assim resultados extra Petrópolis, Rio de Janeiro e outras cidades assim muito importantes para a cidade. Então tudo foi muito desenvolvido através dessas ações aí do circuito de lazer e das assessorias do trabalho aí dos nossos profissionais. Vai realmente trazendo muitos ganhos positivos para a cidade nessa área do esporte. E um ponto importante que, indiretamente ou até mesmo diretamente, quando o esporte vai sendo cada vez mais presente na cidade, vai tendo mais pessoas praticando, a área da saúde também tem ganhos. Sim. Porque o esporte faz bem, não só para atleta, mas para a pessoa também. O esporte ele traz muitos benefícios, né? Para a saúde, para a estética. A parte social também é importante, porque, né, igual essas assessorias têm encontros extra corrida, então é uma modalidade muito inclusiva e você realmente começa a mudar os seus hábitos. Às vezes você tem um hábito não muito legal, né? Então você começa a mudar esses hábitos, porque a prática do exercício, a prática do esporte te molda desse jeito. E hoje a gente vê uma mudança de hábito mundial justamente por essa prática esportiva, né? O pessoal abandona a bebida, abandona a noitada, porque prefere levantar cedo, muito cedo, e treinar e ter os benefícios, né, que o próprio exercício traz, né? Tanto social, como eu falei, os benefícios pessoais na questão dos hormônios, a liberação de hormônios do bem-estar, do prazer, de você se sentir bem, saber que você está desenvolvendo, está perdendo peso, né? Teu pace, que a gente costuma falar, está melhorando, então você vai buscando. Isso é muito bacana. Você vai buscando, você vai desenvolvendo. Eu só queria retornar num ponto que você falou, que a corrida é muito inclusiva. E realmente, porque naquele momento é todo mundo igual, não tem distinção nenhuma, está todo mundo correndo e está todo mundo só querendo se divertir, querendo aproveitar o esporte. Exato. Hugo, você definiu muito bem. Nesse momento, todo mundo passa a ser igual. Pode ter um tênis diferente, pode ter alguma coisa diferente, mas ali está todo mundo com o mesmo objetivo e eu gosto de frisar, compartilhando desse momento. Eu estou correndo, mas é bom quando eu te vejo correndo, vejo outro correndo, meu amigo está evoluindo, eu estou evoluindo. Então, estar nesse métier é muito importante e é prazeroso demais. E é isso que faz sempre você buscar algo a mais. Sem dúvida nenhuma. Vicente, a gente veio aqui falar, a gente está falando bastante de corrida no geral, mas a gente veio focar principalmente
na meia maratona e na night run. A gente já falou um pouquinho da meia maratona, mas você pode dizer pra gente mais ou menos qual que vai ser o percurso, como é que vai funcionar? Sim, então a meia maratona, repito, ela vai acontecer no dia 3 de agosto, né? Temos as distâncias de 21 km e de 7 km. A largada, ela acontece dos 21, ela acontece no Quitandinha, tá? Em frente ao Palácio Quitandinha, e você vai por dentro ali, né? Coronel Veiga, etc., pega Barão e vai só por dentro. E vai embora e chega em Itaipava. A largada dos 7 km, ela acontece um pouquinho mais tarde, às 7h20, lá de Correias, tá? É ali mais ou menos pelo prado ali de Correias, que dá distância de 7 km. E também chega lá no Parque de Itaipava. A largada a linha de chegada é a mesma. A chegada é a mesma. Então, para a gente fazer tudo lá, concentrado lá para essa festa da premiação e compartilhar até aquela resenha depois do evento, tá? É uma prova totalmente estruturada, tá? Em nível de provas de grandes provas do Rio de Janeiro. Temos toda a chancela do governo, da Prefeitura Municipal, Secretaria de Esporte e Lazer, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Então, todas as liberações necessárias e cabíveis a gente tem, e o apoio restrito com o DEP, né? Então, a gente tem o percurso todo o percurso, ele mapeado, todo ele cercado, né? A gente fecha os acessos para os carros, por isso que a largada é 5h30, então não tem nenhum impacto no trânsito, né? É até bom a gente falar, porque às vezes a pessoa, o programa sai cedo e não sabe, então é bom saber. Então, largada 5h30, depois 7h20, para a gente não impactar tanto o trânsito, e quem corre gosta de correr cedo. E depois a gente faz essa festa, com hidratação, com premiação, com tudo que uma grande corrida tem. Todo mundo bem amparado. Muito bem todo amparado. Todo mundo seguro. Essa questão de ser o percurso cercado é muito importante para a segurança dos atletas sim, também. Todo ele. A gente contrata uma equipe de trânsito, além da CONDEP, de toda a estrutura, Polícia Militar, a gente contrata uma equipe de trânsito com mais de 30 agentes, distribuídos nos pontos mais assim, importantes, né? Cruzamentos, etc. Ele é todo mapeado. Então, segurança total, é só correr e curtir. Poder aproveitar mesmo, Exatamente. seguindo o percurso, porque a pessoa pode ficar tranquila que ela está segura e ela está amparada. Se acontecer de alguém passar mal também, não vai acontecer, mas já tem a estrutura lá. Temos ambulâncias, a gente conta com 3 ambulâncias durante o circuito, a gente tem uma ambulância na chegada, então a gente tem toda essa estrutura, porque a segurança do corredor é o que é mais importante, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Então você tem que dar toda essa condição para o corredor só pensar em correr e se divertir. Poder ficar tranquilo e realmente performar da melhor maneira possível. Essa é a ideia principal, performar da melhor maneira possível. Então, só para a gente relembrar mais uma vez, quando que vai acontecer essa meia maratona? Dia 3 de agosto, tá? Então, a largada dos 21 do Quitandinha, largada dos 7 km lá de Correias, tá? As inscrições estão abertas, é só ir no Instagram, acessar o nosso Instagram, Meia Maratona de Petrópolis, e fazer as inscrições. E vamos correr de verdade que está acabando. Tá? O kit é sensacional também, a medalha está caprichada, a premiação está toda caprichada para a gente fazer essa grande festa. Lá no dia, né, na chegada, teremos lá um grande, que a gente chama uma arena de eventos ali, onde a gente vai ter chopp na chegada, pessoal. Um choppinho vale a pena para comemorar, então a gente vai ter toda uma estrutura lá para a pessoa, o corredor, quando ele chegar, ele conquistou aquela medalha com toda a sua dedicação, e também tem aquele momento de compartilhar com os outros corredores. Aquela comemoração mesmo. Exatamente. Mas essa meia maratona vai acontecer agora em agosto. Sim. A gente também vai falar sobre, até que está na sua camisa aí, a Petrópolis Night Run, que a meia maratona está só na 2ª edição, mas a Night Run já é mais antiga, mais tradicional. Pode falar um pouco para quem não conhece? Isso, posso. A Petrópolis Night Run, a gente vai para a 12ª edição. E como eu te falei no início, como a gente sempre buscou trazer algo diferente, algo inovador, nós não tínhamos uma corrida noturna. Então a gente falou, vamos trazer uma corrida noturna. Então assim nasceu a Petrópolis Night Run. Estamos indo para a 12ª edição. A cada edição são recordes de inscritos. E a gente tem o prazer também de muitos corredores começaram na Night Run. O Hugo acabou de falar que participou de uma,
né? É verdade. Então a gente tem relatos, temos depoimentos que muitos corredores começaram na Petrópolis Night Run e não pararam e continuam, levam a família inteira. A Petrópolis Night Run é uma grande festa, né? Familiar inclusive, né? Você vê pai, mãe, filho, filha, avô correndo, todo mundo junto, e naquela chegada sensacional chega a família inteira, o filho esperando. Então é uma confraternização muito boa e super consolidada, né? Nos mesmos moldes. A gente capricha muito a cada ano, a gente busca melhorar mais ainda a organização, né? E são percursos de 10 km e 5 km. Então já é um percurso um pouco mais tranquilo, um pouquinho, né? mais democrático, né? Então, onde performar também o pessoal busca, isso são distâncias bem assim, procuradas, buscadas, onde a grande massa se dedica mais, que são mais acessíveis, né? Então, temos uma vasta premiação, a gente tem a maior premiação de corridas de rua da região serrana, a gente é considerado a maior corrida de rua da região serrana, a gente ostenta com muito prazer esse rótulo e, repito, a cada edição a gente procura melhorar, buscar, você faz a leitura de cada edição, o que você deixou a desejar, o que você pode melhorar, né? Inclusive, esse ano a gente está trazendo um pouquinho mais cedo, que a gente sempre fez, mais no final do ano, final de novembro para dezembro, porque a gente achou que estava impactando muito. Final de ano em Petrópolis é coisa linda, as luzes, né? Natal, caminhão da Coca-Cola, não sei se pode falar, mas já falei. E a gente estava, né, assim, competindo com muita coisa na cidade. E a cidade ela é apertada. Então a gente capricha muito no trânsito, conta com toda a estrutura, mas tem coisas que às vezes atrapalham um pouco. Então a gente recuou um pouquinho essa data, vai ser no dia 25 de outubro, tá? No sábado à noite. Então a gente trouxe um pouquinho para a gente poder cada vez mais poder priorizar a segurança do corredor e dar mais segurança para ele. Sem dúvida nenhuma, assim, com mais segurança, com mais espaço na rua, também chama mais gente, né? Porque às vezes a atenção fica um pouco dividida e agora a pessoa pode ficar mais tranquila. E ó, a gente já está aqui no mês de maio, a gente já está falando da Night Run, tanto da Night Run quanto da meia maratona, dá tempo ainda da pessoa se planejar. Sim. E como você mesmo falou, acontece num sábado, então a pessoa já está no final de semana, na noite de sábado, pode tirar esse tempinho para uma prática esportiva, que como o Vicente mesmo já me entregou, já participei e realmente é bem legal. É num clima mais ameno, clima noturno, então é só ganho para a pessoa que está participando. E você presenciou, e realmente é um evento diferente, é um evento muito bacana de se participar, né? E gente como realizadores e organizadores, assim, é muito gratificante você ver aquela festa ali, né? E posso inteirar também que a gente tem corrida dos pequenos também. A Petrópolis Night Run, dia 25 de outubro. No domingo de manhã, dia 26 de outubro, tem a Serra Kids, corrida infantil, que também é uma corrida só para os baixinhos, de 2 a 12 anos, onde a babação ali, que a gente fala, a babação dos pais, acontece ao extremo ali, que é um evento muito familiar, onde a gente usa a corrida para incluir as crianças no mundo esportivo. Então, você vê aquele pichotinho de 2 anos correndo com o papai, com a mamãe, a gente lançando a sementinha ali para depois ser adubada, é um evento muito bacana também, muito inovador que a gente trouxe também. Realmente muito legal e muito importante para a formação da criança, já começar saudável, já começar praticando esporte, realmente muito importante e muito legal esse evento. Vicente, para quem quiser se inscrever na Night Run, apesar de acontecer só em outubro, já pode, não pode? As inscrições já estão abertas, né? Lembrando que o quanto antes você se inscrever, melhor, porque a gente vai mudando lotes, né? Então, conforme as inscrições vão evoluindo, o valor vai alterando um pouquinho. E a gente tem um número técnico de inscrições. Então, chega um certo momento que acabam as inscrições. E já estão abertas, também pelo Instagram, via Instagram, Petrópolis Night Run. É só entrar lá, tem o link, é fácil, é rápido, são alguns cliquezinhos e é só fazer. Então, todas as inscrições estão abertas. Meia Maratona de Petrópolis, repito, dia 3 de agosto. Lembrando que tem os 7 km também. E a Petrópolis Night Run, dia 25 de outubro, também com as inscrições abertas. E vale ressaltar, Hugo, esse ano o poder público, né, o governo, através da Secretaria de Esporte, trouxe de volta o ranking de corridas de Petrópolis, dos corredores de Petrópolis,
onde nós temos as duas provas, o 21 e os 10 quilômetros da Petrópolis Night Run, fazem parte desse ranking. Porque quando você vai performar, você quer algo mais. Então, é muito bacana, ao final do ano tem a premiação dos melhores corredores, e nós temos essas duas corridas chanceladas no ranking de corredores de Petrópolis. Perfeito, tá? Vicente. Então, ó, já está todo mundo informado, já está todo mundo sabendo que tem essas oportunidades aqui na cidade, tem oportunidade também de quem estiver querendo competir mesmo. Então, Vicente, te agradeço muito por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer te receber. Eu, mais uma vez, agradeço aí o convite, né? Quando precisar, estamos aí. Convido a todo mundo a participar dessa festa. Você que ainda não fez, corre atrás, faz lá que não vai se arrepender e é aquilo que a gente falou. Você está aqui naquele momento fazendo história junto conosco, é muito bacana. É isso, Vicente. Fica aqui o convite para todo mundo que quiser participar. E, gente, eu vou encerrar agora a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.